Olá, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte no mundo. Entretanto, há alternativas que ajudam a minimizar os riscos. Venha esclarecer as suas dúvidas sobre o tema no Ponto de Vista da cardiologista Irenita Soares. Quais são as doenças cardiovasculares que mais afetam a população cabo-verdiana? Qual é a faixa etária mais afetada? Quem está mais propenso a ter doenças cardiovasculares? O que é um infarto? Como prevenir das doenças cardiovasculares? A paixão faz o coração bater mais rápido? Mas afinal, o que são doenças cardiovasculares? Muitas vezes, quando nós dizemos doenças cardiovasculares, as pessoas ficam meio perdidas. Portanto, quando falamos de doenças cardiovasculares, falamos de doenças ligadas ao coração. Portanto, há uma vasta gama de doenças ligadas ao coração, e vasculares quer dizer ligada ao nosso sistema vascular. Como sabe, o coração irriga, o coração é que faz com que o sangue percorra todas a nossa rede vascular. Essa rede é uma rede ampla. Eu tenho aqui uma imagem, deixem-me ver se consigo essa imagem. E, portanto, como podem ver aí, e é o coração que impulsiona o sangue, o coração com o seu efeito de bomba, portanto, relaxa e contrai, quando contrai, impulsiona o sangue para todas as partes do nosso organismo. Se o coração não funcionar bem, se as nossas artérias não funcionarem bem, aí temos problemas, ou estiverem alterados, falamos de problemas cardiovasculares, portanto, que são vários. Quando falamos de doenças cardiovasculares, então, nós temos várias doenças. Nós temos o infarto, que normalmente toda a gente sabe o que é um infarto, o ataque cardíaco, que pode matar instantaneamente, deixar sequelas, a pessoa pode recuperar, mas nós não queremos que ninguém chegue nesse ponto. Nós temos o AVC, nós temos a doença renal, porque isso pode danificar os rins, estragamos as nossas artérias, estragamos os nossos rins. Essas doenças podem danificar os olhos também, levar à cegueira, e nós podemos ter problemas a nível dos membros inferiores, das artérias periféricas. Isso pode terminar com insuficiência vascular periférica. Porque tudo o que seja doença cardiovascular, que apanhe todo esse conjunto, como vocês podem ver aí, da nossa vascularização, que vai a todos os sítios, portanto, as artérias vão a todos os pontos do nosso corpo, porque são as artérias que vão levar os nutrientes, o alimento que as nossas células necessitam. Portanto, se essas artérias estão doentes, automaticamente as células, os órgãos que não recebem os nutrientes em quantidade necessária, e isso pode levar a problemas cardiovasculares. Quais os tipos mais frequentes das doenças cardiovasculares aqui em Cabo Verde? Nós vamos começar por falar da hipertensão arterial. A hipertensão arterial é a primeira doença que nós temos em Cabo Verde. Como é uma doença, nós temos cerca de 38% da população adulta hipertensa. É uma doença que evolui numa primeira fase sem sintomas. As pessoas não sabem, a hipertensão não se sente, a hipertensão mede-se. Portanto, não vamos esperar que haja um problema, não vamos esperar dores de cabeça, não vamos esperar o nervosismo, não vamos esperar que apareçam complicações para ver. Nós temos de controlar a nossa tensão, mesmo quando estamos absolutamente saudáveis. A hipertensão... Isso faz a perder qualidade? Qualquer pessoa pode fazer? Normalmente, qualquer pessoa que demanda um serviço de saúde, um centro de saúde, portanto, nós recebemos a partir dos 15 anos, dos 13, deveria ter atenção, isso está nas nossas regras, deveria ter uma medição de atenção. E a partir dos 40, dos 30, 40, devemos fazer pelo menos uma medição anual da tensão arterial para sabermos como é que evolui. O AVC é uma das doenças cardíacas muito temida pela probabilidade de levar ao óbito imediato ou pelo facto de deixar a vítima incapacitada. Saiba mais sobre essa doença e, melhor, como prevenir. Doutora, explique-nos de uma forma clara o que é
um AVC? Como é que se dá o processo? Portanto, o AVC, o que é? O AVC é um dos problemas cardiovasculares que normalmente tem um grande impacto sobre as pessoas, porque podem matar imediatamente, portanto, podem levar ao óbito imediatamente, ou então deixar sequelas permanentes. Portanto, a pessoa que fica hemiplégica, que deixa de falar, que deixa de conseguir angariar meios de subsistência, que não consegue no dia a dia realizar as tarefas mínimas, que fica dependente. O que é o AVC? Quando nós falamos de AVC, acidente vascular isquémico, nós temos de pensar imediatamente em dois tipos. Nós temos a trombose. Trombose é quando há algo, um trombo, que vai entupir uma artéria. Quando essa artéria é entupida, quer dizer que uma parte do cérebro deixa de receber sangue. E se deixa de receber sangue, morre, entra em isquémia, morre. E os neurónios não são como as várias outras células que que recuperam. A maior parte das vezes, se a zona for extensa, as sequelas são permanentes. Ou então temos um AVC hemorrágico, quer dizer que há uma artéria, há um vaso no cérebro que se rompe e deixa extravasar sangue. O nosso cérebro, portanto, está dentro de uma caixa óssea, portanto, quando o sangue sai, não tem por onde expandir. Por exemplo, se você tiver um sangramento no braço, um sangramento mesmo no rosto, o rosto incha, o braço incha. No cérebro também incha, mas só que não tem como expandir para fora. Então, comprime a estrutura cerebral e acaba por ter um efeito nefasto, porque comprimindo não deixa o cérebro funcionar em condições, não deixa o cérebro receber o sangue em condições e nós acabamos por ter também sequelas ou mesmo morte quando são AVCs. Então, o hemorrágico é o mais pior? Depende. Quando normalmente causa mais apreensão quando nós temos um doente com AVC hemorrágico, mas depende da importância do AVC hemorrágico. Portanto, o trombótico também pode ser. Portanto, ambos podem levar à morte, ambos podem deixar sequelas permanentes graves. Antes da pessoa ter um infarto, o que é que a pessoa sente? Olha, às vezes nós temos doentes que são conhecidos, que têm problemas já conhecidos, doentes hipertensos, doentes diabéticos, doentes com excesso de peso, que já estão em seguimento, e às vezes aparecem pessoas sem nenhum antecedente, portanto, com infarto. Isso acontece. É raro, mas acontece. E normalmente o infarto é marcado por sintomas que são subejamente conhecidos da população, que é uma dor forte no peito. Mas como se faz a diferença dessa dor? Porque não são todas as dores, como é? Não são todas as dores, mas normalmente, eu vou lhe dizer uma coisa, em todo o mundo, dores torácicas constituem 10% das demandas da procura da urgência, porque normalmente as dores no peito assustam, mas às vezes há pessoas que têm dores no peito e que não procuram o serviço de saúde, porque é uma dor passageira, vão deixando de passar, ou então às vezes chegam ao hospital depois da hora. Normalmente a dor do infarto, nós descrevemos a dor típica, é uma dor muito forte, muito intensa, tipo um aperto, com uma sensação de que algo está apertando o coração, sensação de morte iminente. Portanto, a pessoa tem a sensação de que vai morrer. Se a dor não parar, não passar, que vai morrer. Isso pode ser acompanhado de náuseas, vômitos, a pessoa pode transpirar muito, pode ter tonturas, sensação de vista escura. Isso é a dor típica, mas às vezes é uma dor epigástrica e que, portanto, a pessoa pensa que é a digestão que não está a correr bem, comeu alguma coisa que não caiu bem e, normalmente, nesses casos, o doente chega à urgência a dizer que tem uma dor no estômago
ou deixa, fica em casa, toma Pepsamar, toma paracetamol não, toma Vingel ou toma outras coisas, está a fazer o infarto. Sobretudo os diabéticos. Os diabéticos normalmente não fazem infartos com aqueles sintomas típicos. Portanto, aquele infarto típico, quando nós vamos ao Google, encontramos aquele infarto com aquela dor muito forte. O diabético pode fazer um infarto, inclusivamente, até sem dor. Okay. Mas quando nós temos um fator de risco, portanto, uma pessoa hipertensa, uma pessoa diabética, uma pessoa com excesso de peso, uma pessoa que fuma, se essa pessoa tiver esses sintomas, dor no peito, deve procurar imediatamente o serviço de saúde. E as pessoas que já tiveram um AVC, como é que vão fazer o tratamento, como é que vão prevenir para não terem uma recaída? Bom, normalmente nós não queremos chegar ao AVC, não? Nós vamos prevenir, por exemplo, a hipertensão, o consumo de álcool. Mas uma vez instalado o AVC, o doente tem de tratar a causa da base. Se é hipertenso, tem de fazer um seguimento regular. O seguimento regular do hipertenso passa por um estilo de vida saudável e por um tratamento medicamentoso. O doente com AVC deve ter um acompanhamento pela neurologia também, porque, pronto, como é uma doença, um acometimento a nível central, neurológico central, tem de ter esse seguimento, deve fazer um controle regular, deve fazer reabilitação, portanto, em caso de sequelas. É um doente que normalmente tem de ser seguido por uma equipa multidisciplinar para estabilizar a doença de base e evitar uma recaída, uma nova trombose ou uma nova hemorragia cerebral. Portanto, aqui, quando já chegamos, aí nós falamos da prevenção terciária. Portanto, quando já chegamos à complicação, nós fazemos tudo para evitar a complicação. Primeiro fazemos tudo para evitar a doença. Quando aparece a doença, devemos tratar a doença para evitar chegar a essa complicação. Mas quando o doente apresenta essa complicação, portanto, temos de limitar todas as sequelas, toda a incapacidade, e temos de fazer tudo para melhorar esse doente, portanto, para acelerar a sua recuperação quando possível. Quando não é possível recuperar totalmente, evitar que haja uma degradação do estado geral do doente. Um AVC pode ser fatal, como a doutora disse. Um infarto pode ser fatal. Sim, mas quantos presentes uma pessoa pode suportar de uma forma geral? Uma pessoa que já teve um AVC, teve mais um segundo, teve o terceiro, há essa possibilidade de sobreviver? Nós temos doentes que já sobreviveram a 1, a 2, a 3 e tem pessoas que não sobrevivem a 1. Portanto, o AVC, a sobrevida, as sequelas, normalmente são função da localização e da extensão. Portanto, se for uma zona vital, portanto, se tivermos um AVC que apanha uma zona vital, portanto, uma zona de controle vital, a pessoa não sobrevive. Mesmo que seja um pequeno AVC, pode não sobreviver. Mas, às vezes, temos AVCs em outras zonas que controlam apenas a motricidade e aí sobrevive com sequelas e pode ter um segundo em função da gravidade. Isso é difícil de dizer. Mas uma pessoa que já teve um AVC fica mais propensa a ter um segundo? A partir do momento em que temos um AVC, existe uma probabilidade de ter um segundo. E por isso é que essa pessoa deve ser seguida e deve cumprir tudo aquilo que lhe é recomendado pelo médico, pelo fisioterapeuta, pelo enfermeiro, portanto, para evitar esse risco.
Cabo Verde está na encruzilhada do combate às doenças infecciosas que ainda prevalecem e a mortalidade por doenças cardiovasculares que vem aumentando. As doenças cardiovasculares podem ser prevenidas, salvo quando estamos à frente de fatores de risco não modificáveis. Entretanto, neste particular, há a probabilidade de atrasar a doença. Saiba como. Temos fatores de risco que não são modificáveis. Por exemplo, o sexo. Os homens, até uma certa idade, têm maior risco de ter uma doença cardiovascular e as mulheres a partir da menopausa. Portanto, isso nós não podemos modificar. A idade. Quando maior for a nossa idade, quando vamos aumentando na idade, vamos envelhecendo, maior é o risco também de termos uma doença cardiovascular e outras. Nós temos a genética. Se nós temos familiares, vários familiares com doenças cardiovasculares, nós temos uma maior propensão a desenvolver essas doenças. Mas depois, nós temos também fatores que são modificáveis. Muitos desses fatores estão ligados ao nosso estilo de vida. Portanto, o estilo de vida pouco saudável. Nós temos o tabaco, o consumo do tabaco, nós temos o consumo exagerado do álcool, nós temos o sal, nós temos o excesso de peso e a obesidade, nós temos a falta de atividade física. Portanto, tudo isso são coisas que, quando temos esse estilo de vida, um estilo de vida sedentário, uma alimentação pouco saudável, nós corremos o maior risco de ter uma doença cardiovascular. E nós temos doenças também que são fatores de risco. Por exemplo, a hipertensão arterial. A hipertensão, a pessoa que é hipertensa, sobretudo os hipertensos que não se tratam, tem um maior risco de desenvolver uma doença cardiovascular. O diabético. O diabético também, a diabetes também é uma doença que tem um risco enorme, que é um fator extremamente importante para o aparecimento de uma doença cardiovascular. Nós temos a dislipidemia, portanto, tudo que seja hipercolesterolemia, aumento de triglicéridos, são gorduras que nós temos no sangue, são gorduras que toda a gente tem, mas quando há um aumento, quando ultrapassam os limites normais, isso pode levar também ao aparecimento de doenças. A obesidade também é outro fator de risco muito importante. E quando nós temos outros fatores de risco, quando temos fatores genéticos, esse controle deve ser mais frequente do que uma vez ao ano. Portanto, a hipertensão arterial, como disse, é um grande fator de risco. O hipertenso não controlado pode ter hipertrofia do coração, quer dizer, o músculo cardíaco fica mais engrossado e depois dilata-se, isso leva à insuficiência cardíaca. A hipertensão é a principal causa do AVC, tanto o isquémico como o hemorrágico. A hipertensão é uma grande causa de insuficiência renal, porque danifica as artérias, estragam os nossos rins. Pode levar à cegueira e também ao problemas a nível dos membros inferiores. E como é uma doença altamente prevalente, é um importante problema da saúde pública no mundo e em Cabo Verde. Quando falamos das doenças cardiovasculares, nós temos de lembrar que é a primeira causa da mortalidade no mundo e em Cabo Verde, que é um país que está em transição epidemiológica. Quer dizer que as doenças infecciosas vêm diminuindo, a mortalidade por doenças infecciosas vem diminuindo gradualmente, a mortalidade por doenças cardiovasculares vem aumentando. Então, Cabo Verde é dos países que está com o duplo fardo. Nós temos, por um lado, ainda doenças infecciosas e, por outro lado, essas doenças cardiovasculares que estão aumentando, que vêm aumentando gradualmente. Os fatores de risco devem começar a ser prevenidos, evitados desde a tenra infância, portanto, alimentação saudável aos nossos filhos, levar os nossos filhos à prática de atividade física, não permitir que fiquem muito tempo à frente da televisão e ainda por cima muitas vezes comendo coisas com gordura, com sal, não? Coisas fritas, gordura, sal. Portanto, promovendo, educando desde cedo as nossas crianças para evitar doenças no futuro. Um estilo de vida saudável
é a principal forma de evitar essas doenças. Se nós praticamos atividade física, quando nós falamos de praticar atividade física, não quer dizer ir ao ginásio, porque às vezes as pessoas, quando falamos de atividade física, começam a dizer não temos dinheiro para ir ao ginásio. Caminhada, uma simples caminhada, 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, ou diariamente seria o ideal, mas se não, 5 vezes por semana, 30 minutos de caminhada já é o suficiente. O risco existe, mas pode ser, nós podemos fazer com que esse risco seja minimizado com um tratamento correto. E para além de cuidado com a alimentação e também fazer exercícios físicos. Exatamente, isso é um estilo de vida saudável. Sim, há alguma suplementação também que a pessoa pode tomar que ajuda a prevenir as doenças cardiovasculares? Ouça, nós falamos muito dos ácidos, dos ômega, do óleo de fígado de bacalhau, etc. Esses suplementos podem ser tomados, mas sempre acompanhados com a medicação em caso de necessidade. E nunca devem ser tomados assim de ânimo leve. Eu não posso chegar, são medicamentos de venda livre, se eu não tenho nenhum fator de risco, se eu tenho um estilo de vida saudável, se eu consumo vegetais, legumes, peixe, muito peixe, frutas, se eu evito a ingestão de gorduras saturadas, então e se não tenho nenhum outro fator de risco, se eu faço atividade física, normalmente isto é suficiente. Às vezes há pessoas que têm já hipercolesterolemia, devem reforçar esse estilo de vida saudável, tomam a medicação e não há nada, se tomar um ômega 3 para diminuir, nós não somos contra, mas sem descurar as nossas recomendações, as recomendações médicas. E qual é a faixa etária mais afetada pelas doenças cardiovasculares em Cabo Verde? Ouça, isso é. Nós temos aqui em Cabo Verde, por exemplo, a hipertensão, é óbvio que aumenta com a idade. Quando nós chegamos a partir entre os 55 a 64 anos, nós temos cerca de 1 em cada 4 adultos com hipertensão arterial. Portanto, quanto mais aumentamos na idade, quando maior é a nossa idade, maior é a faixa etária, maior é o risco. Portanto, diabetes tipo 2, quando vamos aumentando, quando a nossa idade vai aumentando, o risco de termos diabetes tipo 2 também aumenta. Mas aqui nós estamos a falar de doenças multifactoriais. Nós podemos ter a propensão para diabetes, podemos ter familiares com diabéticos, esse risco aumenta com a idade, mas se tivermos um estilo de vida saudável, esse risco diminui. Não quer dizer que não possamos ter, mas podemos atrasar a instalação dessa doença. Mas há algum plano em si, por exemplo, até do Ministério da Saúde, para fazer essa sensibilização, para mostrar às pessoas os riscos, como é que devem comportar-se para evitar? Normalmente há um programa de doenças não transmissíveis que não tem atuado a nível do terreno regularmente, mas tem havido ao longo dos anos várias campanhas de sensibilização. Há os centros de saúde que fazem regularmente feiras de saúde com campanhas de sensibilização da população. Em certas alturas do ano, por exemplo, na altura no Dia Mundial contra o Tabaco, há também campanhas de sensibilização, normalmente feiras de saúde para sensibilizar as pessoas, para promover a educação. Neste momento, nós vamos ter, a partir de 2019, o programa vai ter um novo impulso, programa não só de doenças, problema de luta contra doenças cardiovasculares, vai ter um novo impulso, vai ter uma nova direção e estou certa que essas campanhas a nível nacional vão aumentar. Vamos tentar vamos atingir
O objetivo é atingir o maior número da população. Há uma doença cardíaca que, quando falamos de doenças cardiovasculares, é pouco mencionada: a febre reumática. A chamada da atenção da cardiologista Irenita Soares, neste particular, é para a prevenção. A febre reumática deriva de uma simples angina. Uma angina, há uma bactéria que causa certas anginas. Essa bactéria, quando a angina não é corretamente tratada, a bactéria deixa no organismo, produz uma substância tóxica que vai depositar-se a nível das válvulas cardíacas e danificar essas válvulas cardíacas. E isso acontece sobretudo na infância e adolescência. E então o que é que acontece? Que são crianças que têm um coração muitas vezes danificado e que têm de ser várias vezes evacuados para cirurgia cardíaca devido a uma angina que pode ser tratada, que pode ser corretamente tratada em qualquer centro de saúde, em qualquer estrutura de saúde. Então, neste caso, as doenças cardiovasculares mais frequentes são hipertensão, infarto e a febre reumática. Aqui em Cabo Verde não temos um estudo. Não temos um estudo sobre... É frequente. Nós aqui recebemos, não podemos falar da população em geral, não podemos dizer qual é a prevalência nem a incidência, porque nunca fizemos um estudo. Empiricamente, nós sabemos que temos uma grande quantidade, eu posso dizer isso, mas não posso avançar cientificamente com valores. Eu posso dizer, evacuamos X doentes, recebemos aqui a nível da consulta, mas aqui a nível da consulta são doentes já selecionados que vêm à consulta. Simplesmente continuamos a ter crianças. Nós temos um programa, nós temos um protocolo, já fizemos viagens a todos os centros de saúde praticamente, a todas as ilhas. Houve equipas que se deslocaram a todas as ilhas para apresentar o protocolo, para discutir o protocolo, mas apesar disso, o protocolo de tratamento e prevenção da febre reumática, porque nós temos de falar em tudo que seja doença, nós devemos falar da prevenção, nós queremos é prevenir a febre reumática. Há muitas crianças que já nascem com problemas cardiovasculares? Nós temos vários problemas cardiovasculares, portanto, problemas congénitos. Esses problemas congénitos, são outra história, ok? São cardiopatias congénitas, às vezes podem ser derivadas de determinadas doenças, há doenças que portanto, se a mãe tiver determinadas doenças durante a gravidez, pode ter um filho com um problema cardíaco. Às vezes nós não encontramos absolutamente nada a nível da mãe, às vezes nós temos o fator hereditário, temos famílias com várias crianças com doenças congénitas, mas isso aí já nesse caso, quando temos, aí nós temos, é sobretudo de tratar, seguir e tratar. E ter uma gravidez vigiada, porque também eu não disse, mas o baixo peso, portanto, a criança que nasce com baixo peso é a criança que tem maior propensão a ter, na fase adulta, uma doença cardiovascular. Isso já está provado cientificamente. Às vezes a criança com alto peso, portanto com excesso de peso, são crianças já com mães com problemas, mas isso, se tivermos uma gravidez vigiada, normalmente detecta-se atempadamente e tomam-se as devidas providências para evitar, para remediar pelo menos, ou para fazer com que haja a criança seja seguida desde o início e evitar problemas a longo termo. Há quem diga que quando se está apaixonado, o coração bate mais rápido. Será que é verdade? E o frio aumenta o risco da doença cardíaca? Vejamos o que diz a cardiologista Irenita Soares sobre essas curiosidades. O frio, a queda da temperatura, aumenta a probabilidade de ter insuficiência cardíaca ou infarto ou nem por isso? Não há um estudo que prove cientificamente, que mostre. Portanto, os países normalmente, os países nórdicos, têm maior taxa de infarto, mas tudo isso devido a todos os fatores de risco, não? Fuma-se mais,
bebe-se mais, há países que consomem muitas substâncias gordurosas, têm uma alimentação pouco saudável, mas o que nós vimos é que em vários países que adotaram uma política de luta contra a hipertensão arterial, estabilizaram a hipertensão arterial, que têm uma política de sensibilização da população, as doenças cardiovasculares, os infartos, os AVCs, a hipertensão têm diminuído consideravelmente. Embora continue a ser a principal causa de morte, mas a incidência em vários países tem diminuído. Há essa relação entre a paixão e o coração? Ouça, é assim, a paixão normalmente é algo hormonal, não? Desencadeia todo o sistema hormonal, há por vezes maior produção de adrenalina, a adrenalina acelera o ritmo cardíaco, mas a paixão não mata. Okay? O stress, quando nós temos uma vida estressada, quando não conseguimos lidar com os problemas do dia a dia e se tivermos outros fatores de risco, isso sim, portanto o stress associado a outros fatores de risco aumenta a potencialidade. Mas a paixão não mata. Sempre há essa conversa de que quando a pessoa está apaixonada, o coração bate mais acelerado. Isso tudo é hormonal, ok? Minha gente, há um ditado que é um lugar comum que diz: mais vale prevenir do que remediar. E no caso de doenças cardiovasculares, realmente a prevenção é ótima. E é por isso que nós devemos apostar na prevenção.